Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal aí da Revista Oeste, todos os créditos ao canal deles. O link do canal deles está na descrição e no comentário fixado. Você aí que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês ficarem informados em tudo que está acontecendo no nosso mundo político aí. E vai ajudar bastante o nosso canal. Também, se você deixar o seu comentário, a sua opinião, deixa aí o seu comentário, a sua opinião, deixa um like e se inscreva aí. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 48 horas para a defesa do ex-deputado Daniel Silveira explicar a divulgação de um vídeo em que ele aparece ao lado do senador Carlos Portinho. A decisão foi tomada depois da publicação das imagens nas redes sociais. Moraes afirmou que a utilização de redes sociais contraria as condições impostas a Daniel Silveira para o cumprimento da pena em regime aberto. Depois da decisão, Carlos Portinho apagou a publicação. Numa nota enviada com exclusividade ao Oeste, Portinho apagou a publicação. Numa nota enviada com exclusividade ao Oeste, a defesa afirmou que Daniel Silveira não gravou o vídeo, não pediu a divulgação das imagens e não publicou qualquer conteúdo nas suas redes sociais. Segundo o advogado, o registro e a publicação foram feitos por iniciativa exclusiva de terceiros. Ana, começo com você. A gente exibe aí essa publicação, essa nota do Christian Costa, que recebeu com exclusividade, né, os esclarecimentos da defesa. Salvo engano, Daniel Silveira nem pode ter rede social, né, não pode ter perfil na rede social, está proibido. Ou seja, ele tirou uma foto com o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro. Ele mesmo publicou na sua rede social e aí agora o ministro Moraes dando 48 horas para os esclarecimentos. É mais uma medida inexequível do ministro Moraes. Paula, vamos lá. Eu vi o vídeo antes do vídeo ser apagado pelo senador. E olha, é absolutamente inacreditável. É aquela lista de perseguidos particulares do Alexandre de Moraes. Jair Bolsonaro, Felipe Martins, Daniel Silveira, eu acho que são os três preferidos. Eles não podem respirar diferente que o Alexandre de Moraes procure alguma vírgula para que eles ou voltem para a prisão ou cautelares mais duras sejam impostas a eles. Impressionante, Paula. No vídeo, o Portinho faz uma a visita ali, o Daniel Silveira, diz, olha, estou aqui com o Daniel, agradece, muito obrigado pela visita, e fala da campanha dele, e o Daniel Silveira vira para ele e fala, senador, boa sorte, tudo de bom, uma palavra de cortesia, ele não pede voto, ele não faz propaganda política, como se isso fosse vedado, porque o Lula, quando estava preso, deu entrevistas, escreveram biografias, pegaram documentos, leram discursos. Lula pôde falar o que quisesse. Claro, dentro da Constituição, do artigo 5º da nossa Constituição. Aí, Paula, o que eu fiz? Bom, não sei, vamos dar o benefício da dúvida para o ministro Alexandre de Moraes, porque até isso a gente faz o bom jornalismo. Eu fui, então, Paula, nas cautelares do ministro Alexandre de Moraes, as cautelares que ele impôs ao Daniel Silveira, e achei as cautelares e diz o seguinte, são 5. A primeira, demonstração de exercício de atividade laborativa lícita, ou seja, está trabalhando. Eu até mandei o print aí para a nossa produção. Segundo, uso de tornozeleira eletrônica, conforme artigo tal. Ele, Daniel Silveira, está com a tornozeleira eletrônica. 3. Proibição de ausentar-se da comarca em que reside sem autorização judicial. Essas aí são as cautelares, exatamente, do ministro Alexandre de Moraes. A terceira, proibição de ausentar-se da comarca em que reside sem autorização judicial, mantido o cancelamento dos passaportes emitidos pelo Brasil em nome do investigado.
Daniel Silveira nunca saiu de lá. Quarto, obrigação de comparecer semanalmente perante o juízo da execução da comarca de origem às segundas-feiras, o que ele vem fazendo. E o quinto, proibição de utilização das redes sociais. Acaba ali as cautelares. Agora, eu queria saber do ministro Alexandre de Moraes qual foi a manifestação política, pedido de voto, uso de redes sociais, chamada para apoio do Daniel Silveira, quando a manifestação foi um oi, boa sorte. Nas cautelares, Paula, pelo que está descrito aí, um cumprimento, uma foto, uma conversa, oi, como vai, tudo bem, boa sorte, Feliz Natal. O país enlouqueceu, Paula. Se a gente aceitar isso, o país enlouqueceu de vez. Manifestação, como o Alexandre de Moraes colocou para o Daniel Silveira através das redes sociais ou o presidente Jair Bolsonaro, é você pedir voto, é você fazer propaganda, é você incentivar algum levante, algum movimento, você se dirigir a uma pessoa com uma palavra de cortesia. Então, Paula, não dá para esticar essa medida, fazer esse puxadinho, quer dizer, para o Alexandre de Moraes dá tudo, né? Mas esse puxadinho, esticar o não uso das redes sociais para um oi, boa sorte, Feliz Natal. E aí, Paula, tá tudo muito claro. O que eu só para finalizar o meu comentário, e aí eu acho que o Augusto vai ficar mais perplexo ainda, é que quem foi dedurar o vídeo para o Alexandre de Moraes foi a imprensa estatizada, como está na manifestação do Alexandre de Moraes de ontem pedindo 48 horas. Foi a imprensa, Augusto, que bateu ali na porta do Alexandre de Moraes e disse: olha aqui, ministro, um dos seus perseguidos favoritos, olha, ele está dando oi para um candidato ao Senado. Vergonhoso isso, Paula. Agora, para finalizar mesmo, só lembrando ao ministro Alexandre de Moraes e a todos aqueles que continuam fingindo cegueira a esse Estado tirânico, da Carta dos Estados Unidos de ontem, que nós comentamos aqui, da extensão, da prorrogação às medidas emergenciais contra o Brasil. Ali, caso vocês não se lembrem, está escrito o seguinte: membros do governo do Brasil também estão perseguindo politicamente um ex-presidente do Brasil, sua família e seus apoiadores, o que contribui para a ruptura deliberada do Estado de Direito no Brasil, para a intimidação politicamente motivada naquele país e para a violação de direitos humanos, determinadas atividades como a censura e a prisão por parte da Suprema Corte do Brasil de indivíduos que exercem a livre expressão. Portanto, Paula, quem sou eu na fila do pão para dar algum conselho a Alexandre de Moraes? Mas, ministro, o senhor já tirou o bilhete de loteria com Deus sabe o que foi proposto para que a Magnitsky fosse retirada do seu nome e o senhor pudesse ter uma vida financeira novamente. Ninguém sabe o que aconteceu, mas o senhor conseguiu. Não sei se a sorte bate duas vezes na mesma porta. Alguns bilhetes de loteria também, né, com os 80 milhões. Exato. E o que a Ana diz do comportamento da imprensa estatizada não me espanta, pois foi a Folha de São Paulo que localizou, destacou repórteres para identificar a moça que tinha cometido o crime de escrever com um batom perdeu o mané. Foram eles que localizaram e denunciaram a Débora do Batom. Quem faz isso é cachorrinho do DOPS, do antigo DOPS, da polícia, então não é jornalista. Agora, eu estou preocupado, porque se esse negócio de má companhia ou companhia suspeita é crime, eu preciso apagar rapidinho os vídeos e fotos em que eu tenho o azar de aparecer ao lado do Alexandre de Moraes,
quando eu entrevistei no Roda Viva da TV Cultura. Vou sumir com esse material. Porque no dia que o Brasil voltar ao normal e passar a punir de fato, né, quem aparece em companhia suspeita, eu tô perdido. Vou queimar isso aí hoje mesmo, né, que eu tive de entrevistá-lo. E aí? Agora, Augusto, jornalista... Não contem para ninguém, por favor. Agora, Augusto, você usou uma expressão aí, jornalista se permitir ser cachorrinho do DOPS. É isso aí. É de lascar, né? É isso aí. Foi ela. Ela é que escreveu. Que isso. Deixa eu só trazer aqui, porque no fim do ano passado, o Christian Costa, ele fez uma entrevista com exclusividade com o Daniel Silveira, no fim do ano passado, e eu queria só trazer um registro, porque é interessante o que o Daniel responde quando o Christian pergunta como é que é voltar à vida real, tendo que cumprir as restrições impostas pelo Supremo. E aí o Daniel responde o seguinte: hoje preciso pisar em ovos. Tenho de tomar cuidado com tudo que faço para evitar um novo recolhimento. Normalmente saio de casa por volta das 10 da manhã, faço fisioterapia e treinamento de força para recuperar os movimentos da perna. No fim de semana eu treinava, mas agora tenho de ficar recolhido. Reorganizar a vida tem sido um desafio. Às vezes acordo sem saber onde estou, olho pela janela e lembro que é minha casa. O tempo que tenho das 6 às 19 é apertado. São 3 anos suspensos da vida que preciso fazer um download de novo. Terminar o estágio para colar grau, começar a pós-graduação em psicanálise e retomar o trabalho com os meus advogados, Paulo Faria e Michel Robert, que têm feito uma excelente defesa. Ainda está complicado, até porque faz pouco tempo que voltei para o mundo real. Então, é interessante, né? Ele fala essa questão do pisar em ovos o tempo todo e agora parece que para o ministro Alexandre de Moraes tirar uma foto aí com o senador... Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Correio do Povo. Eduardo Bolsonaro diz que Miller é suave. Em críticas ao Brasil, o ex-deputado federal afirma que concorda com falas do presidente argentino sobre Lula e Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que concorda com as críticas do presidente argentino Javier Milei ao governo Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração foi dada na noite desta terça-feira, dia 28, em entrevista ao jornal argentino La Nación. Críticas de Miller são suaves, diz Eduardo Bolsonaro. Para Eduardo Bolsonaro, Miller foi muito educado e suave nas falas sobre Lula e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. No sábado, dia 25, Javier Milei participou da convenção nacional do PL, o evento oficializado a candidatura do Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, o irmão do Eduardo, à presidência. Na ocasião, o presidente argentino chamou Lula de presidiário, Alexandre lixo careca. As falas geraram crise diplomática entre o Brasil e a Argentina, com participação de ministros tanto do governo federal quanto do STF. A convocação do embaixador do país vizinho prestada declaração. Na entrevista, Eduardo Bolsonaro negou a pretensão de Miller na conversão do PL configura interferência eleitoral. Ele afirmou, sem apresentar provas, que o PT teria atuado para favorecer o candidato Sérgio Massa nas eleições argentinas de 2023, classificou esse suposto apoio como verdadeira interferência externa no país vizinho. Corrida eleitoral. As críticas a Lula sobre a corrida eleitoral. Eduardo Bolsonaro diz confiar na vitória de Flávio Bolsonaro sobre Lula. Argumentou que o discurso usado de Lula contra o pai
nas eleições anteriores, associando as mortes durante a pandemia da Covid-19, perdeu força para ele, aumentando a inflação da criminalidade no Brasil para salar contra o atual governo. Acusações de proximidade com o crime organizado. O ex-deputado voltou a acusar Lula de proximidade com o crime organizado, diz que a petista fez lobby em Washington em favor ao Comando Vermelho e o primeiro comando da capital, atribuído à designação da organização e grupos terroristas pelos Estados Unidos em uma articulação do irmão Flávio junto à secretária do Estado americano, Marco Rubio. Valeu, pessoal, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.